Meus amores, a nossa leitura de hoje foi o texto de Oliver Twist. Isso aqui é só parte de um livro, certo? A tia vai fazer aqui a leitura para vocês. Oliver Twist. Chovia como um enxame de abelhas. As gotas caíam fortes, rápidas e ferozes, na casa de uma mulher grávida que caminhava com dificuldade pela escura estrada de lama. Ao longe, ela enxergava a luz que vinha da casa dos pobres, uma antiga instituição que servia de abrigo aos que não tinham lar. Com dificuldade, a mulher começou a subir a colina, mas desmaiou antes de chegar onde queria. Era noite, mas relâmpagos iluminavam a estrada e o corpo dela no solo, espetado pelos pingos da chuva. Ao vê-la assim, desamparada, um homem que passava a levou até o portão da casa dos pobres. Ali perto, tocou o sino várias vezes e foi embora. Não queria se envolver, pensou, e afinal de contas já tinha feito a sua parte. Logo depois, um funcionário do abrigo veio e, ao ver a mulher, falou: "O que você quer?" "Já estamos fechados. Estou grávida, acho que meu filho vai nascer ainda esta noite. Por favor, acuda-me." Está bem. Entre rápido." Lá dentro, a mulher foi acomodada pela senhora Tigumi, uma velha magra e um pouco curvada. Com certa má vontade, ela secou a mulher, trocou suas roupas e ajudou o médico do orfanato a fazer o parto do seu bebê. Assim que deixou o ventre materno, a criança não emitiu som algum, pois estava engasgada. O médico nada fez para salvá-la, até que sozinha a criatura tossiu e começou a berrar. Era o primeiro de muitos choros que Oliver Twist daria na vida. Seu choro acordou sua mãe, que desmaiara durante o parto. Com voz trêmula, pediu para segurar o bebê. O menino colocou o pequeno Oliver em seus braços e ela o beijou no rosto com ternura. Em seguida, seus braços tremeram e ela fitou o médico com olhos desesperados. O médico correu para segurar o bebê antes que ele caísse. O rosto da mulher perdeu a luz e seu corpo ficou imóvel. A senhora Tigumi e o médico tentaram reanimá-la em vão. Ela estava morta. O médico reparou em suas mãos e ela não tinha aliança de casamento. Assim que o médico saiu, a senhora Tigumi colocou os olhos no belo medalhão que a morta tinha sobre o peito. Sem hesitar, a mulher tirou a joia da morta. Oliver chorava pela segunda vez na sua curta vida e o sol começou a nascer do lado de fora da casa dos pobres, naquela cidade pequena e fria. Oliver passou seus primeiros 10 meses de vida lá mesmo, na casa dos pobres, onde nunca recebeu carinho nem afeição. Seus raros sorrisos ficavam por conta de uma mamadeira fria e mal preparada, que lhe enfiavam goela abaixo, quando ele chorava muito e alguém por acaso escutava. Depois desse período, Oliver foi transferido para o anexo da casa dos pobres, onde viviam cerca de 25 garotos. Para melhor controlá-los, a senhora Mann, chefe do abrigo, reduzia ao máximo a quantidade de comida de suas refeições. É certo também que ela desviava boa parte do dinheiro, que seria destinado ao vestuário, higiene e educação dos jovens. Como consequência disso, os garotos estavam sempre fracos, doentes, sem ânimos, mal vestidos e sujos. Esse é o texto que vocês fizeram a leitura e logo abaixo vocês têm as questões. A primeira questão diz o seguinte: o que você sentiu ao ler esse trecho do livro? Essa pergunta faz referência a esse texto que vocês leram, que saía só um pedacinho do livro original. A segunda questão diz o seguinte: o que significa a expressão chovia como um enxame de abelha? O que você entende quando você lê? Eu digo, chovia como um enxame de abelhas. Então quer dizer que chovia muito, caía muitas gotas, não é isso? De acordo com o texto, o que era a casa dos pobres? Você vai voltar a ler o texto e encontrar lá a parte onde diz o que era a casa dos pobres e você vai responder na apostila.
A quarta questão. Recorte esse trecho. Com dificuldade, a mulher começou a subir colina, mas desmaiou antes de chegar onde queria. Você vai ler esse recorte do texto e vai dizer: por que a mulher grávida começou a subir a colina justamente naquela noite de tempestade? Por que será que ela começou a subir? Quantas vezes, de acordo com o texto, a mulher desmaiou naquela noite? E, em sua opinião, por que a mulher grávida desmaiou naquela noite? Quantas vezes ela desmaiou e por que ela desmaiou? São duas perguntas que você vai voltar a ler e responder. A quinta questão diz: se o texto fosse de um tempo atual, qual palavra poderia substituir a palavra sino? No trecho onde tem tocou o sino várias vezes e foi embora. Qual seria a palavra que poderia substituir o sino? Sexta questão. Em que parte do dia a mãe de Olive faleceu? Foi de manhã, foi de noite, foi de tarde ou de madrugada? Você vai marcar. A sétima, numere de 1 a 7 na ordem que estas personagens aparecem no texto. No texto, quem aparece primeiro? É a senhora Tigume, o funcionário, o homem, a senhora Men, Oliver, médico do orfanato ou a mãe de Olive? Quem aparece primeiro no texto dessas personagens? Se foi o Oliver, você vai colocar o número 1 no quadrinho. Depois você vai ver quem é a outra personagem que aparece na sequência. Na leitura, você vai ver, colocar o número 2. Depois vai ver, colocar o número 3. E assim, até colocar de 1 a 7 no parênteses. Certo? De acordo com a posição que a personagem aparece no texto. A oitava, recorte esse trecho, ou seja, você vai lá e olha novamente. O médico separou em suas mãos e ela não tinha aliança de casamento. A quem o pronome suas se refere? Você vai ler lá no trecho do texto, onde tem esse recorte, vai ver a quem o pronome suas se refere. Na letra B, que sentido pode ser destacado nesse trecho de texto acima? Ela não tinha aliança de casamento. O sentido que está aparecendo quer dizer que ela não era casada, não é isso? Porque geralmente as pessoas, quando são casadas, elas têm uma aliança, as que são mães solteiras. Só que nos dias de hoje, aliança não significa casamento, porque casamento no dia de hoje é a união de duas pessoas que moram juntas e tal, certo? Então, mais naquela época, quem era casado possuía uma aliança. A nona questão diz o seguinte: ao ler o trecho que foi reproduzido da obra, provavelmente com quais impressões quem lê fica? A respeito da mãe de Oliver, como é que ela era? A respeito da senhora Tigume, como é que ela era? Ela era brava, ela era calma, ela era bondosa? Você vai dizer. A respeito do médico, qual a impressão, de acordo com o trecho lá do texto? E da senhora Men. Na 10ª questão, ela diz o seguinte: o que o leitor, ou seja, o que é que quem lê o texto pode deduzir quanto à sequência da história e da vida de Oliver, lendo o trecho a seguir. Aquele era o primeiro de muitos choros de Oliver Twist daria na vida. Quer dizer que ele chorou muito, que ele sofreu muito e que aquele era só o primeiro, porque ele teve vários momentos que ele chorou. A 11ª questão. Oliver foi bem tratado nos 10 primeiros meses de vida. Explique. Quer dizer que nos 10 primeiros de vida ele foi bem cuidado, porque os sofrimentos vieram logo após os 10 primeiros meses de vida. Na 12ª, diz o seguinte: ainda bebê, Oliver foi transferido para um anexo da casa dos pobres. Qual idade Oliver tinha quando ele foi transferido para o orfanato? Você vai ler o texto e vai escrever. Com quem ele foi morar? Quem era a pessoa responsável por esse lugar? Como era essa pessoa que era responsável pelo orfanato? Como era que ela agia e com qual finalidade ela agia daquela forma? Por que ela agia daquela forma? E qual era a consequência que esse modo de agir da pessoa que era responsável pelo orfanato, qual a consequência que tinha para a vida das pessoas que moravam, certo? Então, essa aqui é a última questão do texto. Quando vocês concluírem, não precisa ser enviada a foto, certo? Só coloquem OK
Aí no grupo, ok, meus filhos? É um livro o texto é Oliver Twist. Vocês, se quiserem, um momento que vocês estiverem desocupados, procurem ver o filme. Ele tem uma duração de 2 horas, tá bem? E vocês vão ver todas as dificuldades que o Oliver teve.